Beleza. Aquilo foi o princípio justamente para introduzir os distúrbios hemostáticos. E é importante essa compreensão justamente de fisiologia da hemostasia, porque tudo que vem de doença hemostática não é simples, é sempre complexo, embora não seja difícil. Precisa ter aquela base ali fisiológica, fisiopatológica, tanto da fisiologia em si, né, quanto o envolvimento medicamentoso e das doenças. E aí a gente entra justamente na PTI, né, que anteriormente se chamava de púrpura trombocitopênica imune. A terminologia mudou, por quê? Porque o nome púrpura advém justamente de uma manifestação hemorrágica cutânea que uma minoria dos casos apresenta, né? Então, no inglês ainda se usa PTI, mas para se referir à trombocitemia ou plaquetopenia imune. Né? Basicamente é isso, plaquetopenia imune ou trombocitemia imune. Não se usa mais a denominação de púrpura, porque na prática clínica a gente inclusive vê isso, né, Wilson? Uma minoria dos casos aparece com púrpura, com petequia, a maioria das PTIs aparece com uma simples alteração em hemograma. Muito difícil aparecer É púrpura, difícil, muito difícil mesmo. a maioria é assintomática, inclusive chegam com plaquetopenia grave, de 15, 20 mil e não tem manifestações. Se depararam ocasionalmente no hemograma, e aí essa terminologia da doença anteriormente nos remeteu a uma manifestação hemorrágica que a maioria não tem, por isso que a denominação mudou. Então, o caso aqui, eu utilizei justamente alguns gatilhos, né? Primeiro, que é uma mulher. A gente vai ver que na fisiopatogênese que o próprio nome diz, inclusive, plaquetopenia imune, que a maioria das doenças imunes são mais frequentes e mais prevalentes em mulheres. Segunda coisa, a idade jovem, né? Então, é uma adulta jovem, onde alterações hormonais, né, influenciam bastante ali em fenômenos imunes, tá certo? É casada, gesta 1 para 1, aborto 0. Aí, na época, eu botei justamente esse caso clínico. É uma paciente que foi à UPA Santo Antônio, com queixa de hemorragia gengival iniciada pela manhã continuamente. Eu utilizei justamente a manifestação hemorrágica porque eu introduzi com caso clínico, não introduzi com exames, tá certo? Mas a manifestação hemorrágica, mais uma vez, vai ser na minoria dos casos. E por que eu utilizei esse tipo de sangramento? Porque a gente já viu que os sangramentos cutâneos mucosos fazem a gente pensar em distúrbios plaquetários ou vasculares. Então, é uma paciente que tem hemorragia gengival, então a gente já pensa, opa, deve ser um distúrbio da hemostasia primária, né, que envolve as plaquetas ou vaso. E que iniciou pela manhã e permaneceu com sangramento ali gengival continuamente. Ela relata uma astenia há algum tempo. Peraí, só um instante. Um minutinho. Bom, a política do nosso hospital proíbe nutrição com... não, eu já estava falando de mim. O Todd é ótimo, mas ele é muito tímido. E você tem tanta coisa comigo, eu adoraria. Ele foi pedir pro menino parar de gritar. Foi! eu achei que ia ficar tudo bem apresentar aqui embaixo, mas o menino não deixa, não. Pronto, aí é uma paciente que tem uma astenia há algum tempo. A gente vai ver nas características clínicas que uma boa parte dos pacientes com PTI, às vezes, não tem essa queixa de sangramento, mas eles têm. Boa parte desses pacientes tem essa queixa de astenia, cansaço, fadiga, que já foi investigado extenuamente, né? Aparentemente tem relação justamente com o mecanismo imune inflamatório da PTI, mas que mesmo o tratamento da PTI padrão, com corticoide, com tudo que a gente vai ver, não melhora essa astenia muitas vezes. Então, é um negócio às vezes difícil de manejar, o cansaço, né? Até porque é um sintoma inespecífico, né? E aí, muitas vezes, pode estar ligado à própria doença, mas pode estar ligado a algum outro fator. Ela relata estar empatacada. Empatacada é a designação justamente para a púrpura, peteca, que se utiliza aqui no interior, na maioria das regiões do Nordeste, né? E com manchas mais proeminentes nos membros inferiores. Então, uma característica da maioria das doenças purpúricas, né, doenças plaquetárias, é justamente essas manifestações hemorrágicas cutâneas, gravidade dependente. Então, a maioria das vezes vai ser ali nas pernas, né, raiz, tronco da coxa e regiões de nádegas, na maioria das vezes.
mas pode aparecer em todo o corpo também, as petequias. Mas, geralmente é gravidade dependente. Tem uma paciente que nega febre, nega hematêmese, melena, sangramento ginecológico, ou seja, é uma paciente que não tem sangramento grave, sangramento com risco de vida. Ela não tem comorbidade e usa apenas anticoncepcional hormonal. Ao exame, bom estado geral, eupineica, cianótica, nictérica, isso aqui num pronto-socorro já acende um alerta que essa paciente não é uma paciente grave. E aí, a continuação do caso 2, que a gente vê na aula do P8, é justamente um caso gravíssimo de plaquetopenia, que é a PTT, que é totalmente diferente. A paciente está com estado ruim, está com rebaixamento do nível de consciência, você olha para ela, claramente não é uma paciente toxemiada, que com febre lá na PTT. Aqui não, a paciente não está com febre, sinais vitais estão estáveis, até porque o sangramento é leve, não tem descompensação hemodinâmica. Na mucosa, a gengiva está sangrante e na pele tem isso aqui. A foto que eu utilizei é justamente a foto que tem no UpToDate, certo? Isso é muito importante. Eu até botei um asteriscozinho aqui. Petequia e púrpura, o sangramento cutâneo, ele não empalidece a digitopressão. Então, qual a diferença de um exantema, por exemplo, que aparece nas doenças infectocontagiosas, na dengue, na chikungunya, na zika, na verdade, nas diversas doenças infectocontagiosas, ou mesmo nas alergias? Qual a diferença desse exantema para esse aqui? É justamente isso. Exantema é uma reação inflamatória ali vascular. Quando você comprime a região do exantema, ela empalidece. Já a petequia e a púrpura é um extravasamento de sangue, né? E aí, quando você comprime, não empalidece, permanece vermelhinho do jeito que está na foto, tá certo? Então, esse exame físico é essencial. Eu lembro muito bem, até na época de residência, que eu era R1, chegou uma PTI, e aí eu vi as manchas na perna, né? Eu disse, para o professor, essa PTI tem manifestação. Ela veio, né, comprimiu lá e não e empalideceu. Então, na verdade, era escrófulo, eram umas picadinhas de muriçoca na paciente, tá certo? Não tinha nada a ver. Então, o exame físico faz essa diferença, tá certo? E aí, as perguntas sempre que se deparar com sangramento, é justamente qual distúrbio de hemostasia está presente, que é baseado na gravidade do sangramento e na localização desse sangramento, você já estima ali o que seja, né? Se é um distúrbio primário, plaquetas e vasos, ou secundário, fatores de coagulação. Quais exames solicitar? Aí a gente já viu o básico lá de coagulação, justamente para saber o que solicitar para esse paciente. E quais doenças infecciosas podem causar essa manifestação? E quando a gente fala de doenças infecciosas que causam plaquetopenia, geralmente a gente está se referindo, principalmente no nosso ambiente epidemiológico, às arboviroses. Isso é importante. É um erro banal e é corriqueiro um médico generalista pegar a plaquetopenia e atribuir isso a uma dengue, tá certo? Sempre, o paciente não tem febre, não tem nada, só tem plaquetopenia, não é dengue. Aí fica lá fazendo um monte de IgG, IgM, NS1, né? E aí fica perdendo tempo. Obviamente, a história clínica aqui ajuda a gente não pensar em infecção. O paciente não tem febre, tem só um exantema ali, né? Não tem nenhuma exposição ambiental para a gente pensar nisso. E aí eu coloquei um esfregaçante periférico característico de plaquetopenia imune, tá certo? Isso ao centro, vocês veem, é um linfócito maduro, né? Que é utilizado, inclusive, em morfologia para comparar com a plaqueta normal, ou com a hemácia normal. Geralmente, o núcleo do linfócito faz justamente o tamanho de uma hemácia normal. Quando a hemácia está maior que o linfócito, é macrocítico. Quando está menor, é microcítico. Então, é um esfregaço de sangue normal, exceto por uma coisa. A gente não vê plaqueta nesse esfregaço de sangue, tá certo? Não vê. São pequenos pontinhos arroxeados. Então, plaqueta é uma célula, na verdade, é um fragmento de célula, não tem núcleo, né? Então, são pequenos pontinhos, literalmente, né, basofílicos, que ficam no meio das hemácias. E aqui não tem nenhuma. Isso é essencial, né, na morfologia, a gente justamente avaliar o sangue periférico no paciente com plaquetopenia. Na verdade, é o primeiro passo de uma plaquetopenia, né? Quando vocês se depararem com uma plaquetopenia. Avaliar sangue periférico se de fato o paciente é plaquetopênico, porque
existem erros de automação onde o paciente vai ter uma pseudoplaquetopenia, tá certo? E é o primeiro exame, obviamente, né? Já que a gente está pensando em distúrbio de hemostasia primária, é saber a quantidade de plaqueta. E aí você vai lá e vê que a paciente tem hemoglobina de 12, hematócrito de 37, leucose 7.500, diferencial normal, plaquetas de 9.000. Então, a primeira coisa que a pessoa olha para isso aqui é descartar um monte de doença grave. Quando a pessoa se depara com sangramento, com citopenias, o que é a doença mais grave na hematologia? A gente pensa, cara, leucemia. Você não vai ver um hemograma de leucemia assim, não. Na verdade, não vou dizer nem que não vai ver, mas habitualmente não é assim. Não é um paciente que aparece sem anemia, não é um paciente que aparece com leucócito normal, diferencial normal. E, obviamente, o esfregaço sangue periférico não mostrou blastos, né? Então, até para isso, o esfregaço serve bastante. A única coisa que tem alterado nesse hemograma é a plaquetopenia. Isso é até um bizu de prova que o médico se utiliza para que a gente mentalize o que é PTI, onde é um paciente que tem plaquetopenia e mais nada. Eles repetem 1000 vezes, é plaquetopenia e mais nada. É o único exame que dá alterado, plaquetopenia e mais nada. Tá certo? E aí, na avaliação, né, quando a gente está pensando em PTI, na verdade é o seguinte, se pegar ali a risca, o que diz o up-to-date e os guidelines, eles falam que não é necessário uma investigação aprofundada quando claramente o paciente não tem uma causa secundária. Porque a gente tem as causas primárias, secundárias, e tem as causas de plaquetopenia não imune, né? Eu citei aqui algumas delas já. As causas infecciosas, virais, as próprias neoplasias, seja leucemia, linfoma, tumores sólidos, né? Se claramente na história e no exame físico esse paciente não Da Laura entender isso também. Mas eu quero comprimir uma vez ela fazendo para dar esse diagnóstico, tá certo? Obviamente, na prática, a gente não faz isso. Mas a gente investiga outras coisas. Mas, em teoria, bastava isso. Só que é sempre interessante avaliar essas causas secundárias de plaquetopenia, tá certo? Porque muitos desses pacientes vão pouco a visitas médicas, nunca fizeram sorologias e não raro a gente se depara com citopenias secundárias à infecção. Então, recentemente eu tive, por exemplo, um paciente que foi uma aluna que falou durante a aula de PTI, inclusive, tem um conhecido meu lá em Apodi que está com plaquetopenia. Como é que ele tá? Ela me contou, parecia que o cara não estava legal, e aí isso foi num dia. Quando foi no outro, ele veio para a Humani comigo. Aí, quando o rapaz chegou, eu até o conhecia, porque eu já tinha visto foto desse rapaz com uma amiga em comum de Thalita, né? Ele é enfermeiro, e aí ele chegou rebaixado lá na Humani, com sono, sonolento, e realmente ele tinha uma plaquetopenia bem considerável. Tinha discreta anemia, discreto leucócito baixo. A alteração neurológica foi o que chamou mais atenção. Ele estava conversando e dormia, do nada, assim. E aí... PTT? Hã? PTT? Não era PTT, cara. Foi uma das coisas que eu desconfiei, mas aí eu fiz as sorologias. Por quê? Porque HIV. HIV. Neurotóxico. Ele era um paciente homossexual, tá certo? E aí, a partir de uma plaquetopenia, a gente investigou HIV, deu positivo. Na hora que eu vi o positivo, eu já mandei internar no Rafael Fernandes, tá certo? Quando fez a tomografia, cheio de neurotóxico. Tava pipocado o cérebro dele de neurotóxico. Então, Isso é uma coisa que é importante demais, assim, não é muito eu tava comum lembrando uma coisa que eu engoli bola. Da vida. Eu engoli bola e quem me salvou foi o Wilson, uma vez. Porque uma prima minha falou comigo, Nax, tem uma tia minha, uma prima minha que é médica. Só que ela disse, mas a família é daquele jeito, não gosta de atender. Veja esse hemograma. Aí eu peguei e vi o hemograma. Na época, eu acho que eu ainda estava na residência, ou estava em Natal, terminando o curso da polícia. Plaquetopenia. Investiguei o básico, eu digo, Wilson, a paciente parece que, na verdade, tinha pancita. Wilson, eu acho que vai precisar de mielo. Só que aí eu não me atentei justamente em sorologia, né? Porque eu pensei, a tia dela, né? Ela deve ter feito sorologia, porque eu pensei. Aí o Wilson chegou, fez o HIV, deu positivo. A paciente, na verdade, tinha um HIV.
tá certo? Então, é importante, a importância de, e aí, depois disso, não, realmente, plaquetopenia, agora para todo mundo é sorologia, não dá para passar Isso é uma batido. coisa que vocês, pessoal, não podem esquecer quando vocês estiverem assim nos pronto-socorros, nos Uhum. plantões e tudo. Pedir sorologia para todo mundo. Meu amigo pode ter 100 anos, eu peço Rapaz, sorologia. na Um dia verdade, desse eu fiz um diagnóstico de sorologia. HIV numa senhora de 80 e poucos anos, entendeu? Pois Nunca é, sabia tá que vendo tinha. aí? Na verdade, sorologia é um negócio que você solicita em um bocado de cenário. Não é só na plaquetopenia, não. Isso. Anemia, a esclarecer, não encontra a causa. Sorologias para tudo. Linfonodos aumentados, a esclarecer. Sorologias, Sorologia. exatamente. Então, sorologia entra como teste de triagem para tudo, porque as hepatites, os vírus, né, HIV, a sífilis, pode aparecer em qualquer cenário, tá E certo? quando a gente fala sorologia, é principalmente essas, né? HIV, a hepatite B, a hepatite C e sífilis, né? É, exato. Principalmente. E essa personalidade é exaustiva para qualquer um. Mas para mim, sou gatinho. Eu não gosto dessa palavra. Em São Miguel, 17 anos. 17 anos de idade. Ela foi primeiro para o dermato, depois veio para mim com linfonodos aumentados, exantema. O dermato fez sorologias, veio lá o VDRL 1 para 128, era sífilis, né? Então, exantema e linfonodos aumentados. Então, o dermato lá também, nas lesões de pele, sempre faz as sorologias, HIV, VDRL. E outra coisa, Nax, também, que até isso pra gente mesmo, assim, já como hemato, que a gente mesmo esquece muito, é sorologia para HTLV, que é uma Rapaz, coisa que ninguém isso lembra. isso aí realmente, nos últimos tempos eu solicitei para dois pacientes, mas às vezes foge realmente da nossa rotina, né? Um Mas dia eu acho que desses chegou uma paciente que era funcionária de uma aluna da gente, aí da Facene, tinha feito sorologias, que a aluna pediu, e pediu, saiu marcando aquela folhinha que tem tem, um né, que monte. vocês têm ali na Med Saúde, que tem todos os exames, ela marcou tudo. E aí tinha uma sorologia de HTLV e deu positivo. E aí ela veio para mim desesperada. Ela não tinha nada, ela não tinha nenhuma alteração de exame, ela não tinha nada de queixa, mas tem um HTLV positivo. E aí, o que é que a gente faz nessa situação? A gente não faz nada, mas a gente sabe que HTLV tem mais chance de você desenvolver doenças hematológicas, Tem. linfoproliferativas, né? HTLV tem algumas áreas endêmicas, classicamente Caribe, algumas ilhas, tem relação com um dos tipos de linfoma que a gente menos Isso. gosta, que é o linfoma do adulto, o linfoma Células leucemia T. de células T, e também pode dar aquela paralisia flácida tropical, um negócio que Isso. causa mielite, é um vírus bem esquisito e atípico, mas eu acho que deve estar na rotina realmente de muita coisa e a gente acaba deixando para lá, Verdade. HTLV, e é sexualmente transmissível, né? E aí, passando dessa questão sorológica, a gente entra em exames de coagulação. Ora, se o paciente tem plaqueta baixa, eu tenho que avaliar TAP-TTPA para ter certeza que a hemostasia secundária, embora clinicamente não seja aparente, está tudo bem também. Porque um monte de alterações de hemostasia secundária podem causar plaquetopenia, tá certo? A gente vai falar depois dessa doença, tá até preparando a aula ontem e hoje. Von Willebrand. Von Willebrand, em algumas formas, pode causar plaquetopenia e alargamento de TTPA. A própria coagulação intravascular disseminada. Então, como é o hemograma clássico da CIVD, né? É justamente plaqueta baixa, se for uma leucemia promielocítica, vai ser pancito, mas altera TAP-TTPA. Então, a grande importância de TAP-TTPA é para dizer que não é PTI. Se tiver alargado, não é PTI, tá certo? Vai pensar em outras coisas, em outros distúrbios hemostáticos, que não seja PTI, porque PTI mexe com plaqueta, né? Tem uma coisa que faz parte da minha rotina, que é o antígeno fecal H. pylori. Nos últimos tempos eu tenho solicitado para todo mundo, porque eu tenho tido bons resultados. Isso é empírico, né? A própria literatura fala que o H. pylori tem algumas relações com um bocado de coisa hematológica. Então, por exemplo, o H. pylori, mesmo que não cause úlcera gástrica, ele causa desabsorção de ferro. Então, às vezes, é um paciente que você já procurou tudo, revirou tudo, e a anemia ferropriva dele, às vezes, melhora, mas volta, né? E ele continua necessitando de tratamento, ou às vezes repõe e não resolve a reposição oral. O H. pylori é uma das causas, tá certo? Sabidamente. H. pylori causa desabsorção de ferro. O H. pylori também pode causar úlcera gástrica, pode causar adenocarcinoma gástrico, mas o H. pylori tem essa relação por bagunçar de alguma maneira a imunidade e causar plaquetopenia imune. Então, inclusive, a erradicação de algo do H. pylori, nos raros casos de PTI do adulto, resolvem às vezes.
PTI no adulto geralmente é crônico, né? Na minoria dos casos, a PTI vai embora. Mas se você identificar H. pylori, e aí eu solicito o H. pylori fecal, tratar o H. pylori, erradicar o H. pylori, e às vezes a plaquetopenia vai embora. E tu faz aqui em Mossoró, Anax? Eu faço em qualquer desses laboratórios. O grande problema do antígeno é que demora uns 20 dias, sabe, Luiz? É o do exame que mais demora dessa avaliação. E Mas, boa a sensibilidade e especificidade? rapaz, é eu muito não faço, alto. não. Nunca pedi para ninguém, não, esse exame. Eu peço, porque aí deixa de ser necessário eu fazer endoscopia pro povo, Endoscopia, né? entendeu? Para o fim de H. pylori. E é mais Entendi. barato. É alto, a diretriz recomenda que, inclusive, pode ser, se o cara detectou H. pylori pela endoscopia e tratou, ele pode fazer acompanhamento de erradicação simplesmente pelo antígeno fecal, tá certo? Não precisa fazer nova endoscopia, não. Então, é um exame muito bom. E você sabe quanto é? Rapaz, eu acho que é um tipo R$120, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não tenho certeza. Endoscopia, né? É mais barato que a endoscopia, não é invasivo, né? E aí não precisa de sedação, enfim. É uma excelente alternativa. Beta-HCG, é importantíssimo saber se a mulher não está grávida. Naturalmente, algumas coisas no hemograma da gestante se alteram, né? Então, ela tem uma policitemia, ela aumenta a produção de hemácia, na verdade, como um todo das células, tanto que tem uma discreta leucocitose sem infecção. Às vezes tem até uma anemia dilucional, embora produza mais hemácias, mas ela também dobra a quantidade de plasma. E tem uma causa muito comum de plaquetopenia na gestante, que é a plaquetopenia gestacional. O nome é exatamente esse. Devido ali às características anatômicas do útero, né, que fica com muitos sinusóides vasculares, parecendo um baço, o útero vai e agrega as plaquetas e a paciente tem uma discreta plaquetopenia. Então, é bem comum um gestante com 120 mil, 130 mil plaquetas e não ser nada. Então, é importante mulher descartar a gestação. Eu sempre doso B12 e ácido fólico, embora o próprio UpToDate diz que isso é alternativo, vai de cada um. Se o paciente não tem uma anemia macrocítica, talvez não faça tanto sentido, mas eu sempre doso e eu sempre avalio a função renal. Tem uma coisa também em adulto e adolescente jovem, que nos últimos tempos eu tenho pedido, que é a avaliação de imunodeficiência adquirida. Eu não sei se os pede a dosagem de IgA, IgM, IgG, para avaliar a imunodeficiência comum variável. Peço sim. Né? Eu não pedia isso, mas aí de uns tempos para cá eu estou pedindo também. Inclusive, eu tenho uma paciente jovem de 20, acho que 22 anos, 23 anos. Ela tem uma imunodeficiência variável adquirida e ela tem uma PTI. Na verdade, ela tinha tido uma crise de PTI nos 13 anos, fez corticoide, melhorou. E agora, 10 anos depois, ela teve uma nova crise de PTI. Aí eu fiz o corticoide, ela melhorou, saiu da crise. E aí, depois disso, depois que ela saiu da crise, né? Eu fiz a dosagem das imunoglobulinas. Ela tem uma IgG de 80. Vixe, mano. Baixíssimo. Baixíssima. Aí ela fez uma consulta com uma imunologista e ela tá fazendo imunoglobulina mensal lá na clínica com a gente. Pois é, eu lembrei disso da época de residência. Às vezes sobrava para a gente essa imunodeficiência comum variável para reposição de imunoglobulina. E é, inclusive, uma das indicações que a Unicat libera, imunodeficiência comum variável. Ela conseguiu pela Unicat, eu prescrevi, ela conseguiu pela Unicat. Mensal ela faz. Isso, exatamente. Então, legal. Agora, a rigor, para vocês que estão ouvindo, a gente só faz isso muitas vezes para o paciente ali que tem uma certa condição ou que é convênio. A gente não precisa dessa avaliação extensa, até porque às vezes é dispendiosa, é caro fazer esse monte de exame. Você precisa do básico ali e ter segurança no seu diagnóstico, tá certo? Então, o diagnóstico é PTI, a gente já falou aqui várias coisas do que vai estar escrito. A primeira coisa delas é que é uma doença adquirida, inclusive, quando perguntarem qual distúrbio plaquetário mais comum na população, é exatamente esse daqui, tá certo? Então, existem diversos distúrbios plaquetários, adquiridos e herdados. Bernard-Soulier, Glanzmann, né? Existe lá um negócio raro, lá que, síndrome da ausência do rádio, um negócio raro que dá plaquetopenia congênita, mas de todos, o que é mais comum é a causa adquirida e é a plaquetopenia imune, que é essa que a gente está falando. Ô, Anax, você tem algum paciente de Bernard-Soulier, de Glanzmann, alguma coisa assim? Rapaz, eu solicitei esses dias, na verdade, no final de semana passado, para uma paciente, só que eu estou com dificuldade de fazer imunofenotipagem. No Rio Grande do Norte, Gustavo disse que não faz em canto nenhum.
Não Aí eu faz. disse assim, como é que eu vou investigar agora? Imunofenotipagem, Teve uma vez que eu tava com uma suspeita, aí eu mandei pro Hemoce. Aí ele fez lá e deu. Aí, sabe, eles conseguiram fazer lá e deu. Mas tá tratando lá. Hã? o paciente daqui, Daqui. Aí eu falei com o pessoal lá e eles fizeram. Mas eu mandei entendi. pra lá, ele tá tratando lá, arranjou o endereço de Fortaleza e tá tratando lá, porque eu não sei nem pra onde vai, não, essas coisas. Legal, legal. Na minha época, assim, eu ainda peguei doutora Rosângela, a gente via algumas hipernassúria pode dar plaquetopenia e macroplaquetas, né? Era o primeiro Isso. start, assim, para pensar. Eu vi a doutora Rosângela tratando com os agonistas da trombopoetina, o miplostin ou o trombopag. Resolvia, na maioria dos casos. E a gente não tem aqui, né, inclusive. É, que a gente não tem aqui, teria que judicializar. É. Então, é a principal causa de plaquetopenia assintomática em adultos. E assim que você se depara com a plaquetopenia imune, você deve pensar assim: essa plaquetopenia imune é primária, que aí antes chamava-se idiopática, né? Ou seja, não tem uma causa aparente, ou ela é secundária, está associada a alguma condição. Aí as condições são diversas. Alguns cânceres, doenças autoimunes, os próprios vírus, alguns dos que a gente já falou aqui, medicamentos, né, vacinação, né? Mas obviamente tem as causas mais clássicas. Sempre a gente vai falar do lúpus nas doenças autoimunes, mais artrite reumatoide, na hematologia LLC disparado, leucemia linfocítica crônica é uma das principais causas de outros distúrbios autoimunes, inclusive anemia hemolítica autoimune, tá certo? E aí existe um tempo ali para justamente mensurar o que é o diagnóstico ali agudo, né, persistente ou crônico. Esse tempo é fundamental, o tempo que esse paciente desenvolveu plaquetopenia, justamente para a gente estimar se aquele paciente corre um risco de ter uma forma crônica. Isso é mais importante na criança, certo? Na criança é que a gente via isso. A maioria das crianças, até os 6 meses de diagnóstico, elas ficavam boas da PTI, né? A criança que, depois dos 12 meses do diagnóstico, permanecia com plaquetopenia, raramente ela ficava boa e aí a gente chamava de PTI crônica, né? No adulto, a gente utiliza esses termos aqui em tempo, embora uma minoria dos casos dê para mensurar. Às vezes o paciente chega com hemogramas de anos atrás, já com plaquetopenia, mas é porque no adulto a maioria cronifica, tá certo? A maioria vira crônica. E qual a patogênese? Destruição plaquetária. Por algum motivo, houve um erro imune, onde se produziu anticorpos contra as plaquetas, geralmente a imunoglobulina desse anticorpo é IgG, contra a glicoproteína mais abundante na superfície plaquetária, que é a glicoproteína 2B3A, tá certo? E aí, esse anticorpo lá forma lá o complexo antígeno-anticorpo. Quando passa no baço, o baço vê a plaqueta opsonizada e destrói aquela plaqueta, né? Fagocita aquela plaqueta. Daí que no passado, né, naquelas formas refratárias aos tratamentos convencionais, uma das opções mais frequentes era esplenectomia. Isso a gente só pega esses pacientes mais antigos. Esplenectomia. Por quê? Porque, primeiro de tudo, a esplenectomia resolve alguns casos, sim, obviamente, né? Outros casos, né, resolve temporariamente, e aí o paciente volta a ter plaquetopenia, e outros casos não ficam bons. Algumas explicações para isso por exemplo, um baço secundário, um baço acessório, mas também que a gente tem macrófagos em outros lugares, tá certo? Macrófagos no fígado, macrófagos na medula óssea, que continuarão fagocitando aquelas plaquetas opsonizadas. Além disso, a esplenectomia tem um monte de risco infeccioso, risco cirúrgico, trombótico, e a gente não faz sentido se abrir a barriga de alguém para tirar um órgão linfóide, que tem uma importância imune, se você tem remédios altamente eficazes para combater isso aí, tá certo? Rapaz, deixa um adendo, Anax. Tô com um paciente, uma PTI mega refratária. Tinha feito já, era de outro médico, era de André, na verdade. Já tinha feito corticoide, já tinha feito rituximab, imunoglobulina. Tinha começado a fazer um Eltrombopag que conseguiu de doação. E aí acabou esse Eltrombopag, não conseguiu mais, era a Pivida. Aí veio para mim
Eu judicializei a trombopag, não conseguiram, acabou na esplenectomia. Paciente jovem, 40 anos, a plaqueta dele não subia de 5.000, mesmo com corticoide. Caramba. É Fez esquisito. E esse paciente nunca teve sangramento nenhum. Fez esplenectomia, plaqueta zerada, tá 220 mil, 300 mil, tá tudo normal. Top. Sendo que esse paciente tá há 60 dias exatamente hoje, eu fui ver ele hoje. Há 60 dias internado após a esplenectomia, teve todas as complicações possíveis da esplenectomia. Trombosou, infectou. Infectou, trombosou, fez pancreatite, passou usando o NPT mais de 30 dias, fez uma fístula pancreática, derrame pleural bilateral, foi reabordado já 4 vezes. O paciente tá vivo, Isso assim, ele tá na sabe? Apivida. Não, ele tá lá no Wilson Rosado. Só aí o convênio já gastou mais do que gastaria com Não, tratamento. ele tá no Wilson Rosado particular, porque a Apivida, se ele tivesse lá, ele já tava morto, né? Meu Deus do céu. Aí, enfim, esse caso é para vocês verem que a esplenectomia é um tratamento que Não é um é para ser negócio simples. usado Vou em tirar o último básico para caso. resolver. Exatamente. Não é de jeito nenhum. Ele teve a infelicidade de ter todas as complicações possíveis, mas assim, é complicado, entendeu? Tem uma coisa que, assim, PTI é um diagnóstico de exclusão. Né? Então, a gente faz os exames ali, avalia o paciente, diz, não tem nenhuma causa óbvia, então deve ser PTI. Mas algumas literaturas falam que justamente num paciente ali que é refratário primário a corticoide, embora 20 a 30% dos casos possa acontecer, uma das coisas fundamentais é a avaliação de medula, mas isso é a critério do médico assistente. Pois é, esse paciente, eu nunca fiz medula nele. Se você está convicto que é PTI, né, mas seria interessante justamente, antes de avançar o segundo passo, fazer uma medula. Mas aí o Wilson tirou o baço e resolveu. Então não é uma doença medular, né? Exatamente. Todas as plaquetas estavam sendo destruídas naquele órgão. Tirou o órgão, as plaquetas subiram. Então era da PTI. PTI ele tá curado, assim, né? Só teve mil outras coisas. Exatamente. Então, causas secundárias, né? A gente já falou, lúpus, síndrome do corpo antifosfolípido, Evans. O que é Evans? É a plaquetopenia imune associada à anemia hemolítica autoimune. Péssimo prognóstico, o tratamento é muito difícil e 25% desses pacientes morrem. Que, inclusive, é um diagnóstico que passa muito batido pela maioria dos médicos, né? Passa muito Evans, eu já peguei vários Evans aqui em Mossoró nesse ano que eu tô aqui. E assim, já tinha passado por muitos médicos reumatologistas e nenhum tinha diagnosticado Evans, né? É uma mortalidade muito alta porque já chega pra gente já com um diagnóstico muito atrasado, né? Às vezes já tomou um monte de sangue, aluminizado. Eu diagnostiquei uma gestante só, peguei só um Evans depois que eu já tive mais de 5, eu acho. E assim, eu acho que quase todos morreram. Muito grave, né? Essa gestante ela não voltou para mim teimosa, mas a gente conseguiu controlar ela com corticoide, imunoglobulina pós-parto. Era uma plaquetopenia que não melhorava de jeito nenhum. Esperamos quase 10 dias pós-parto, achando que era HELP, que tinha alteração de enzimas hepáticas, teve hipertensão, eu digo, é HELP. Da sua paciente, você falou comigo. Falei, não melhorou, e eu digo, não, isso não é HELP não tem condições não. Aí solicitei LDH aumentada, reticulose, de rapaz, isso é Evans, só pode ser. E aí a gente fez corticoide, na segunda dose de imunoglobulina, fiz uma vez, com 3 dias, fiz de novo, é que começou a subir plaqueta. Ela foi para casa com plaqueta já acima de 100 mil, ficou de volta no meu ambulatório e nunca voltou, não. Complicado. Um dia ela volta, conta Cris. Exato, vai ficar na mão do médico generalista, uma doença altamente difícil. Leucemia linfocítica crônica, sem dúvida nenhuma, infecciosa H. pylori e algumas vacinas, tá certo? Então, a epidemiologia, 1 a 6 adultos a cada 100 mil por ano. Como é isso? Cronifica a maioria e a prevalência é maior do que a incidência. Aparece PTI o tempo inteiro, mas isso só vai entrando ali no bolo das PTIs que a gente já tem no ambulatório, porque quase nenhuma fica boa, tá certo? Geralmente é uma mulher jovem e 1/3 é assintomático. Quais são os sintomas? Aí, obviamente, vai ser sangramento, geralmente de pele e mucosa, petecas e púrpuras não palpáveis em áreas dependentes do corpo. Sangramento craniano, isso é importante. Qual é o sangramento mais grave que a pessoa possa ter? Obviamente, existem sangramentos graves, pulmonares, cardíacos, gastrointestinais,
mas aquele que oferece um risco iminente de vida e mesmo que você salve o paciente, pode ficar com sequela. É sangramento craniano, é o sangramento que a gente mais teme, né? Então, aí veja qual a taxa de sangramento nas PTIs graves, né? De sangramento craniano, é muito baixo. E é exatamente por isso que a gente tem segurança. Eu, pelo menos, nunca vi uma PTI tendo sangramento craniano, nem na época de residência, nem pós. E aí, por isso que a gente tem segurança em manejar esse paciente no ambulatório. Ele está com 5.000 plaquetas, não sangra nem a pele, né? Não sangra nem a pele, não tem nem peteca. Então, ele não vai sangrar a cabeça também, não. E não sangra, não sangra. Então, a minoria dos casos, e a gente tem segurança disso, e essa minoria dos casos, geralmente, tem algum fator de risco, usa algum remédio, né? Teve um trauma crânioencefálico, ou tem uma plaquetopenia extremamente baixa, aí sim, a gente avalia esses preditores e vê se esse paciente precisa de uma maior urgência para subir essa plaqueta. Final, né? Preditor de gravidade, é um paciente que já teve um sangramento grave prévio, aí a plaquetopenia é discutível. Tem dois guidelines, que eu acho que é o americano e o europeu. Um fala que é 20 e o outro fala que é 30. A gente sempre considera 30, que é o mais seguro aqui para a gente, tá certo? 30 mil. Então, os sangramentos graves de repercussão clínica geralmente só acontecem quando a plaqueta está abaixo de 30 mil. No uso de anti-inflamatórios não esteroidais, né? Então, AINE, mesmo o paciente tem 100 mil plaquetas, eu já digo, ó, teve dor, febre, toma dipirona, paracetamol. Vocês veem isso todos os dias, porque um anti-inflamatório atrapalha uma plaqueta que já está baixa de agir ali, né? Aí vocês viram lá aqueles mecanismos lá da tromboxane, né? Prostaglandinas. Em plaquetopenia, geralmente ali está abaixo de 100 mil, as plaquetas jovens com melhor função. Isso também é outra justificativa, é interessante isso. Veja que a plaqueta está sendo destruída no sangue periférico, ela chega lá no baço e é destruída, mas a medula está lá, ó, bombardeando, produzindo muita plaqueta. Tanto é que o mielograma clássico da PTI é uma hiperproliferação do setor megacariocítico. A medula dele tem um aumento lá dos megacariócitos que estão tentando compensar e produzir mais plaquetas. E isso é uma das justificativas, na verdade, uma das hipóteses, né, que se formula para que esse paciente, mesmo com 5, 10 mil plaquetas, não sangre. Né? É porque se formula que justamente essas plaquetas são jovens, têm uma melhor função, né? E por isso que esse paciente, mesmo com plaqueta baixa, ele não sangra. Ele pode ter fadiga, então a fadiga é prevalente e grave, e muitas vezes é persistente. E aí você tem que fazer o diagnóstico com base em quê? Né? No seu raciocínio clínico. Porque não existe um exame. Existe até anticorpos plaquetários, então você pode pesquisar anticorpo, anti-beta-2, antiglicoproteína 2A, 3B. Mas a literatura já mostra que, primeiro, se não tiver, não descarta. Se tiver, pode não ser. Então, é um negócio pouco específico, pouco sensível, a gente não faz os anticorpos. Né? O diagnóstico é de exclusão, com base no seu raciocínio clínico. E nesses exames que a gente já investigou, se não tiver nada, é PTI, tá certo? A primeira coisa que você tem que descartar é pseudoplaquetopenia, através ali de uma boa análise clínica, né? Vendo esfregar, você vai ver que de fato não tem plaqueta, ou geralmente também a gente solicita a contagem de plaquetas no tubo de citrato, porque o EDTA induz agregação. Eu não sei se o Wilson está tendo o mesmo problema que eu, mas tem alguma coisa errada com essa dosagem de citrato. Geralmente vem mais baixo do que no EDTA. Aí o pessoal aqui de Mossoró é muito acostumado com fônio. Eles preferem fazer no fônio do que no citrato. Certo. Eu sempre estou pedindo fônio e citrato. Aí geralmente vem bem diferente. O fônio vem mais alto e o citrato vem mais baixo. Entendi. DTPI, né, que é a plaquetopenia imune induzida por droga. Aí vocês veem também cotidianamente. O paciente chega com plaqueta baixa lá e com aquela lista de 10 remédios. Eu sempre abro a seçãozinha do UpToDate de DTPI, abro a tabela e saio pesquisando nome por nome. Geralmente tem um dos remédios. A gente viu um clássico, esse paciente até saiu de alta esse final de semana, da Wilson Rosado, eu fui vê-lo lá, porque eu já tinha visto ele na liga, e o familiar pediu para que eu visse ele através de aparecer na Wilson, com a neurocirurgia. Pré-neurocirurgia, ele usava ácido valproico e tinha algum outro remédio, acho que era um hipertensivo, que está na lista das drogas que induzem plaquetopenia. E aí a gente substituiu o ácido valproico
por um outro remédio, né? Eu não lembro qual foi agora, mas foi o próprio neurocirurgião e substituiu um remédio. Na verdade, não era depressão, eu acho que era simvastatina. Aí a gente botou rosuvastatina. Quando o paciente voltou, já estava com 120 mil plaquetas, então subiu. Aparentemente, tinha realmente uma indução das drogas, né? E aí a gente sempre tem que olhar. Eu botei aqui heparina, paracetamol, ibuprofeno, só para você ter noção que, cotidianamente, a gente utiliza um monte de remédio que pode induzir uma plaqueta baixa, tá certo? Alimentos, isso é uma coisa que eu quase nunca pergunto, porque é esquisito uma cara que toma todo dia água tônica e Schweppes. Algumas bebidas e alimentos, tem lá essa lista também, no UpToDate, uma tabelinha, tem quinino, né? E aí quinino induz plaquetopenia. Então, uma pessoa que cotidianamente usa água tônica e Schweppes Citrus, tem quinino, ele pode desenvolver plaquetopenia. Eu tô viciado em Schweppes, você acredita? Tô tomando quase todo dia, não vou mentir. Passa o hemograma aí, viu? Isso aqui é pra você começar a sangrar, viu? Ave Maria. Infecções, HIV, hepatite C, Epstein-Barr vírus. Epstein-Barr e CMV é um negócio que está na nossa rotina também. Geralmente a gente solicita para muita coisa. H. pylori, CIVD, a gente já falou, e parasitas intracelulares. Hiperesplenismo, rapaz, é difícil. Às vezes chega um paciente com cirrose, ou às vezes com história de alcoolismo pesado, e o hemograma tem só plaquetopenia. É difícil você encontrar um paciente cirrótico com hipertensão porta que não tenha plaquetopenia. A maioria tem. Por conta que da hipertensão porta gera um baço aumentado, às vezes não é nem palpável, mas você faz um ultrassom e está lá o baço aumentado, e aquilo não é PTI. Não adianta você dar remédio, que o baço dele é grande e absorve toda a plaqueta possível. O próprio álcool é tóxico, né? Eu tô com um paciente, só um adendo também, 23 anos, jovem, de Aracati. Veio para mim com uma plaqueta de 30 mil. Plaqueta isolada. Fiz toda essa investigação aí que você está dizendo, né? Tudo normal, tudo normal, nenhuma alteração. Exames laboratoriais, função hepática, tudo normal mesmo. Aí pedi um ultrassom abdominal, ele fez, estava normal, mas foi num lugar bem duvidoso. Aí eu pedi para ele Rapaz, repetir. ultrassom a gente tá com um problema absurdo. Pois é, pedi para ele Todo mundo tá repetir com fazendo. Caio, sabe? Fez com Caio, menino, esse homem, esse menino tava com varizes esplênicas, varizes Meu Deus. esofágicas, sinais de hipertensão portal franca. Pedi Meu tomografia, tinha ascite, todas as complicações já de uma cirrose. Um menino que nunca bebeu na vida, todas as sorologias negativas. Aí eu fui para investigar, né, dar uma aí de Dr. House. No final, ele tem cirrose biliar primária, em estágio bem avançado já, sabe? Entendi. Aí tá com o hepato aí acompanhando, tá até lá em Fortaleza também. Que massa, velho. Essa dificuldade de hepatologia a gente tem cotidianamente. Eu preciso demais de hepato, encaminho demais, mas infelizmente a maioria vai para um gastro aqui, né? E não tem Exatamente. hepatologista em Mossoró. Eu peguei em Açu, sexta-feira agora. Sexta-feira agora já é uma paciente que já tem um diagnóstico de hepatite autoimune, mas que vai biopsiar, porque aquela sorologia, aquelas coisas, antimúsculo liso, anti-LMK, FAM, foi tudo negativo. E ela Sim. já tem cirrose, ela já tem hipertensão porta, e quando ela chegou para essa questão de plaqueta, foi justamente na avaliação pré-operatória, para a biópsia de fígado. Plaqueta de 50 mil. Eu não tenho como subir essa plaqueta. Eu palpei o baço lá na cicatriz umbilical, eu disse, homem, tem que transfundir, é a única maneira. Pré-operatória ali, faz plaqueta para poder subir, é a única maneira, né? É verdade. Baço muito grande. Doença autoimune e gravidez, né? E aí, qual o tratamento? Então, vocês viram aqui a avaliação, né? Sinais clínicos, exames laboratoriais, o tratamento. A primeira coisa que você tem que pensar quando vê um paciente com plaqueta baixa é justamente já pensar no pressuposto de que PTI não tem cura. PTI não tem cura. Isso tem que estar na mente. Então, não adianta eu dar o remédio que for, exceto realmente tirar o baço, que resolve, às vezes, em alguns casos, definitivamente. Então, tem em mente assim, PTI não tem cura. Então, eu não vou me incomodar com a plaqueta ali, que está 70, 80 mil, porque eu sei que, mesmo que eu suba, assim que o remédio sair, ela volta para o limiar e não resolve. Então, tem muito paciente, tem muito colega médico que acha que eu tenho que normalizar a plaqueta da PTI. Eu não tenho. Primeiro, não tem cura. Não tem cura. Segundo, o tratamento principal
tem 1 milhão de efeitos adversos, né? Então, eu não vou fazer um tratamento desnecessário. E terceiro, plaquetopenia, né, tem que estar muito severa, e aí a gente já falou do número, abaixo de 30 mil, para poder dar sangramento. Uma plaquetopenia acima de 50 mil, o paciente pode fazer cirurgia abdominal, acima de 100 mil pode fazer neurocirurgia, né? O grande problema é a gente sabe disso e a gente vive bem com isso, mas os cirurgiões, Ave Maria. Chegar um Cirurgião paciente para complica a eles vida. com Para plaqueta quase de tudo eles 90 querem 100 mil, mil. eles não fazem cirurgia, entendeu? Para quase tudo eles querem 100 mil, mas está na É, literatura. é, Cirurgia abdominal, 50 mil plaquetas. Mas aí, exatamente. fazer o quê? Difícil. Aí, às vezes, a gente tem que tratar, porque senão o paciente não faz a cirurgia. É. Então, a segunda coisa, deparou-se com esse paciente tem sangramento com risco de vida, ou sangramento leve, moderado, aí você estratifica o sangramento do paciente. E a contagem de plaqueta. O primeiro cenário é, a maioria dos pacientes, um paciente que tem plaquetas acima de 30 mil e sem sangramento. Esse paciente não trata. E aí você tem que se ter segurança e dizer, minha senhora, a senhora tem 50 mil plaquetas, não está sangrando, isso não foi falta para a senhora, não vou prescrever o remédio, porque não vai curar a senhora e vai dar um monte de efeito adverso. Só vou prescrever quando precisar, e aí pronto. Né? O segundo cenário é um paciente sem sangramento e plaquetas abaixo de 30 mil. Então, como a gente viu, abaixo de 30 mil começa a aumentar o risco de sangramentos graves. E aí eu vou e faço o corticoide via oral para subir a plaqueta acima de 30 mil. Então, logo eu alcanço esse limiar e já começo a desmamar o corticoide do paciente, tá certo? Terceiro cenário é o paciente que tem um sangramento moderado. E aí, essa questão de sangramento moderado e grave varia bastante. Mas, geralmente, é um sangramento ali que já exige transfusão, que está perdendo hemácia, né? Que está caindo o nível de hemoglobina. Nesse paciente, ele não tem um risco iminente. Tipo assim, ele vai morrer agora, mas ele vai complicar. Então, um sangramento digestivo ali moderado, né? Então, nesse paciente, o corticoide tem um efeito retardado. A primeira coisa delas, né? O corticoide via oral, para o corticoide endovenoso, não tem diferença em eficácia. Embora o paciente internado e tudo mais, a gente geralmente prefere realmente fazer dexavenosa. Mas o oral e venoso não tem diferença em eficácia. O grande problema do corticoide é que ele demora alguns dias. Né? Na maioria dos pacientes, ele pode demorar até 14 dias para começar a subir a plaqueta, né? Ou alcançar uma plaqueta num nível aceitável. Então, não vai ser o corticoide que vai resolver uma plaqueta que eu quero que aumente amanhã. Né? Então, uma plaqueta que eu quero que aumente amanhã, imunoglobulina venosa humana. Tá? A função da imunoglobulina ainda é discutível, mas basicamente eu estou lá botando um monte de imunoglobulina, de anticorpos também, né, que derivam do plasma humano, e aí esses anticorpos, essas imunoglobulinas saturam aqueles macrófagos do baço. E aí eles não conseguem mais opsonizar as plaquetas e algumas horas mesmo. Imunoglobulina geralmente, mesmo no dia, já faz pico de plaqueta ou no dia seguinte. Uhum. Em alguns pacientes a gente precisa fazer mais doses de imunoglobulina, mas geralmente dá certo. Dá certo para subir imediatamente. Naquele paciente que tem um sangramento grave, esse paciente vai morrer. Sangramento intracraniano, um sangramento ali que está comprimindo vias aéreas, né? Um sangramento que está causando tamponamento cardíaco. Nesse paciente eu faço corticoide, imunoglobulina, mas exclusivamente nesse cenário eu faço plaqueta, tá certo? Nos outros cenários eu não faço plaqueta. Primeiro porque essa plaqueta vai ser rapidamente destruída. Né? Segundo, eu estou expondo o paciente a uma plaqueta de um doador, que aí tem risco de reações transfusionais, de contaminação, diversas complicações. Então, plaqueta é só num paciente que vai morrer, tá certo? Às vezes a gente tem muita dificuldade no paciente que aparece com plaquetopenia grave. Então, no interior, principalmente, fica todo mundo dando pitaco, inclusive os colegas médicos atrapalhando a gente. É uma plaqueta de 5 mil, não está sangrando, está bem, estou tratando ambulatorialmente com toda a segurança do mundo. Aí fica lá o vizinho, precisa tomar plaqueta, vai no médico lá, o médico também, eu acho que tem que tomar plaqueta. Toma, com 2 dias está com 5 mil, do mesmo jeito. Né? Então vai tomar plaqueta por quanto tempo? Aí, com corticoidezinho ambulatorial, com 7, 10 dias, a plaqueta já está lá 80, 100 mil, tá certo? A dose do corticoide, prednisona 1 mg por quilo, dia, por 14 dias, e aí posterior desmame, assim que eu alcanço um nível razoável de plaqueta. Se é venosa, né, a dexametasona é V uma vez ao dia, na dose de 40 mg, por 4 dias seguidos.
A plaqueta varia muito, mas pode subir em até 14 dias, tá certo? Com corticóide. Imunoglobulina, a plaqueta já sobe ali do primeiro ao terceiro dia, tá certo? Existem também os pacientes que não respondem a corticóide, é a maioria dos casos, mas são os que dão mais trabalho para a gente. Se o paciente não responde a corticóide, antigamente a gente acabou de discutir esplenectomia, mas um monte de complicação, tem remédio bom. Rituximab, altamente eficaz e é um remédio que tem um efeito a longo prazo. Então, essa plaqueta demora a cair, tá certo? O rituximab, a gente já fala muito dele no ambulatório de onco, né? É um anticorpo monoclonal anti-CD20, né? Então, quem é que produz lá anticorpos? São as células B. Então, o rituximab age justamente nas células B, né? Mas tem uma maneira de eu saturar. Meus anticorpos têm ali um poder limitado de produção desses anticorpos que reagem contra as plaquetas. E se eu for na medula e estimular exaustivamente a produção plaquetária? Aí criou-se os remédios que são os agonistas do receptor da trombopoetina. O que tem no SUS, que infelizmente só não tem no Rio Grande do Norte, mas eu já vi aqui na lista das cidades, dos estados. No Ceará já dá, na Paraíba eu acho que já dá também, já está na lista. Na Unicat está desde sempre lá indisponível e em licitação. Já É só Rio Grande do Norte que não dá. Todos os outros. Exato. É o trombopago, tá certo? Então é um remédio que a gente utiliza ali por um bom tempo. Realmente é um tratamento caro. Eu acho que o tratamento mensal sai R$25 mil, eu acho, alguma coisa assim. Mas evita cirurgias, evita complicações, sangramento grave. Um paciente desse sangrar a cabeça, quanto é que ele não vai dar de custo para o Estado? Internamento em UTI, neurocirurgia, né? Toda a complicação envolvida, né? O Eltrombopag é altamente eficaz, uma medicação muito boa e revolucionária. Antes era o Romiplostim, lá no Hemos tem muito paciente que ainda faz, porque é dessa época que era judicializado, e a doutora Rosângela não quis tirar esse paciente do Romiplostim, porque às vezes a gente precisa dessa medicação injetável, e aí a gente pega desse paciente que faz injetável, né, e tenta em outro paciente. Então, o Eltrombopag é oral, Romiplostim subcutâneo. Antes de finalizar, deixa eu só abrir aqui o UpToDate, tem algumas coisas que eu queria mostrar, que muita coisa a gente já falou, inclusive. UpToDate de Wilson, inclusive, viu? O Wilson e o Mossoró. Agora eu rio. Isso quem fez pra mim foi o menino lá da época da residência. Aí botaram isso, que eu era conhecido como Wilson e o Mossoró. Ó, aqui é o que eu faço toda vez que chega a plaquetopenia. Eu saio aqui, Ctrl F e saio digitando. Ácido valproico. Opa, tá na lista de drogas que induzem plaquetopenia, né? Simvastatina, né, que é o que eu falei desses dois casos, está na lista de drogas. Eu vou e olho uma droga de mesma classe, substituo para ver se resolve a plaquetopenia. É uma lista enorme, então não tem como decorar, não. Você tem que vir aqui e pesquisar, certo? Além dessa lista de medicação, tem as causas aqui secundárias, a gente já falou de boa parte delas, doenças autoimunes, imunodeficiência, infecções, malignidades, né, leucemia linfocítica crônica, linfoma, medicamentos. Aí tem isso aqui a gente já falou também, né? A causa de pseudoplaquetopenia, né? Aglomeração pelo tubo de EDTA, mas tem outras causas, tem algumas medicações que induzem também a pseudoplaquetopenia, dá certo? DITP, a gente já falou sobre isso também, as drogas que induzem, os alimentos, né? Bebidas que contêm quinino, água tônica, limão amargo, Schweppes, que o Wilson está viciado, infecções, álcool, hiperesplenismo, né? Então, é uma lista enorme, mas clinicamente, às vezes, a gente não precisa nem de exame para descartar a maioria delas, tá certo? Às vezes o paciente se enquadra aqui em alguma coisa rara, que a gente precisa vir para essas listinhas aqui, o que é que falta eu avaliar? Aí você vai e pesquisa. Aí, fontes comerciais de quinina, né? Isso que a gente já estava falando, das bebidas, mas tem alguns remédios também. O quinino é um antimalárico, né? Vai nos remédios para malária aí. E aí, aqui tem um algoritmo diagnóstico bem interessante, mas que resume isso aí, né?
eu vejo se o paciente tem sangramento. Aí aqui é interessante isso que ele define o que é sangramento crítico, o que é grave. Ó. Sangramento grave, que resulta em uma queda de 2 pontos em hemoglobina, requer transfusão, mas não atende à definição de sangramento crítico. E o que é crítico? É um sangramento que causa instabilidade hemodinâmica, compromete respiratório, sangramento intracraniano. Então, é sempre o sangramento grave. Eu avalio a gravidade do sangramento e o nível plaquetário. Se o paciente estiver bem, às vezes eu nem preciso tratar. Um sangramento menor, a troponina está abaixo de 50 mil, só corticoide. Um sangramento mais severo, imunoglobulina e corticoide. Um sangramento grave, aí entra imunoglobulina, corticoide, transfusão de plaqueta. Né? Então, eu acho que é isso. E aí, Wilson, complementa aí. Não, foi ótimo. Você falou tudo e mais um pouco. PTI é isso. PTI é uma coisa que a gente é um diagnóstico sempre de exclusão, então a gente tem que saber quais são as causas, tudo que provoca plaquetopenia, né? Essas listinhas aí a gente olha todos os dias, né? De medicamentos, Olha todos os principalmente. dias. Perguntar sempre vacinas, infecções, né? Isso. E muita gente, plaquetas baixas já vai logo transfundir e vai ficar nesse ciclo vicioso e não vai nunca saber que o paciente tem diagnóstico. Isso. Então, acho que isso é o mais importante para o pessoal saber. É, Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?